Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone e hoje eu tô aqui num cenário diferente. Tô aqui na minha casa, que inclusive, se você já me acompanha aqui no canal há algum tempo, essa casa eu já mostrei para vocês. E hoje eu quero falar sobre se Portugal é realmente para você. Na realidade, quando eu decidi gravar esse vídeo, eu pensei assim: eu vou fazer um vídeo dizendo se imigrar é para qualquer um. Só que na verdade, esse vídeo ele tem algumas particularidades de Portugal. Então, nem sempre um desses pontos, né, que eu vou passar aqui para vocês vai se encaixar para qualquer pessoa. Então, pode ser que você dê um sim, né, um check aí em todas as situações que eu vou colocar aqui para vocês, e justamente nessa, que é uma característica mais de Portugal, vai dar um não. E aí você vai realmente ter que buscar uma outra alternativa para pensar na sua mudança de país. Ah, mas antes de começar esse assunto, vou pedir um favor para vocês. Se você não é inscrito, se inscrever, até mesmo para você poder receber as notificações aí de todas as vezes que eu colocar conteúdos novos para vocês. Vou ser sincera para vocês, não tenho uma assiduidade tão grande aqui no YouTube, porque afinal de contas eu trabalho bastante. Aqui no decorrer do vídeo eu vou dizer para vocês com o que eu trabalho, por que eu trabalho com isso e o que me leva a não esconder de vocês a realidade sobre morar aqui em Portugal. E claro que eu não posso esquecer de pedir para vocês o like, o gosto aí no vídeo. É a única forma do YouTube entender que as pessoas estão gostando do conteúdo e me recomendar para outras pessoas que busquem o mesmo assunto na internet. Então vamos lá. Imigrar é mesmo para você? Só que agora vamos falar especificamente de Portugal. Primeira coisa, se você é uma pessoa muito ligada à família, vamos dizer assim, se todo fim de semana você está reunido com a sua família, com os pais, irmãos, primos, avós, enfim, tem aquela família grande e está sempre unido, está sempre ali em eventos sociais em relação à família e também amigos, por que não? Se você tem essa característica, se você tem essa rotina na sua vida, é bom você repensar a respeito de mudar de país, de ficar longe desse núcleo familiar, porque vai te custar muito. A grande maioria das pessoas que vem e que dá certo, geralmente não eram tão ligadas assim à família. Não quer dizer que você seja totalmente desprendido de família, não é isso, mas que não tenha tanta ligação, que tenha uma união familiar, mas que não seja assim uma coisa muito frequente. Porque quando imagina, você tem aquilo todos os finais de semana, tá dentro da rotina de vocês e de repente vocês vêm para um outro país onde a distância é muito grande e que esses encontros vão ser cada vez mais esporádicos. Inicialmente você até consegue ir uma vez ou duas vezes por ano, depois as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque afinal de contas a vida anda. E aí você começa a só poder vê-los nas férias, né, uma vez por ano, ou às vezes até mais espaçados, dependendo da condição. E aí realmente a chance disso virar uma depressão, de virar um problema familiar é imensa. Então, se você tem essa ligação familiar muito grande, é bom pensar bem a respeito disso. Outra coisa extremamente importante em relação à imigração. Vocês sabem, né, a grande maioria sabe, que eu trabalho com imigração, eu faço processos de visto desde 2018. Então, assim, para mim, se a gente pensar de uma forma mais racional, eu teria que estar sempre aqui dizendo para vocês que Portugal é uma maravilha, mudem-se mesmo, aproveitem a oportunidade, se a oportunidade bateu na sua porta, você tem que correr para Portugal, porque afinal de contas isso poderia me gerar algum benefício financeiro. Mas não é bem por aí que as coisas são, principalmente a forma com que eu trabalho. Inicialmente, a grande maioria das pessoas, quando vão me contratar para fazer processos de visto, fazem primeiro uma consultoria. O que é essa consultoria? Para a gente ver qual é o tipo de visto que é mais adequado, para a gente ver a estrutura familiar, o que a gente vai precisar, ver se as condições financeiras estão compatíveis com o que está buscando, né? Enfim.
E eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer para a pessoa, espera mais um pouco. Ou de dizer para a pessoa, Portugal não é para você. Ou ainda, olha, você vai mudar, mas você vai ter dificuldades. Claro que a gente deixa a família decidir, obviamente, cada um sabe, né, das suas necessidades e das suas vontades, mas eu deixo isso muito claro, ainda que isso atrapalhe o meu trabalho futuro. Não importa. Aqui em casa a gente tem aquele lema, né? Eu digo que é um mantra daqui de casa, que é melhor perder sendo honesto do que ganhar sendo desonesto. E indo por esse caminho, o que acontece? Tem algumas variantes que eu não recomendo para as pessoas quando elas têm essa ideia de vir para Portugal. Primeiro, agora entrando na parte profissional. Se a pessoa tem um emprego no Brasil que é estável e que ela não tenha como trazê-lo junto dela, vamos dizer assim, se a pessoa tem um trabalho que é virtual ou trabalha em home office, claro que ela pode mudar para Portugal, trazer e traz esses rendimentos juntos. Mas tem alguns tipos de trabalho que não tem condições, que a gente não vai conseguir fazer essa migração junto da pessoa. Então, vamos imaginar, se a pessoa tem um trabalho, por exemplo, numa instituição pública. Vamos falar de um casal onde os dois são funcionários públicos e que não possam trazer esse rendimento para Portugal. E tem uma vida confortável relacionada aos rendimentos exclusivamente do trabalho, ou seja, não tem uma aplicação, não tem aluguéis, não tem outros rendimentos, vivam exclusivamente desse trabalho. Eu não recomendo pedir as contas desse trabalho para vir para Portugal, porque aqui em Portugal, claro, dependendo do salário, né, gente? Cada um tem o seu padrão de vida. Mas vamos colocar aí um pessoal que está aí na classe média brasileira, que sempre é o público que eu atendo. Se for abrir mão desse salário para vir trabalhar em Portugal, vai sentir um impacto muito grande. Por quê? Porque em Portugal, a grande maioria das pessoas ganham o salário mínimo ou um pouquinho mais do que isso. Então, o que acontece? Não vai chegar no padrão de vida que tinha no Brasil. Obviamente que muitas das vezes existem outros fatores que influenciam nessa mudança. Por isso que é importante a gente conversar. Vamos supor, a pessoa quer abrir mão nesse cenário, mas por quê? Porque teve um trauma muito grande em relação à segurança, teve algum problema muito grave que quer realmente se desligar desse ambiente, aí sim faz algum sentido. Mas fora isso, só porque disseram que Portugal é bom, eu sinceramente não faria isso. Outra situação que eu também não recomendo, não tenho uma reserva financeira e eu tenho família, ou seja, não é a pessoa sozinha, tem esposa, esposo e tem filhos. Como que vai largar tudo, vir para Portugal, ganhar um salário mínimo ou um pouco mais do que isso e manter uma família? É humanamente impossível. Principalmente porque os aluguéis aqui estão muito altos. Então, se você não tem uma reserva financeira onde os dois, né, o casal ou filhos, se tiverem mais do que 16 anos, já pode começar a trabalhar, já pode ganhar alguma coisinha aqui, puder trabalhar para poder suprir o orçamento familiar, eu não recomendo. Vamos supor, é um casal e filhos, 2 filhos, por exemplo, e só o marido vai trabalhar, por quê? Porque a mãe precisa cuidar das crianças. Se não tiver uma reserva financeira complementar para poder juntar com o salário desse esposo que vai trabalhar, ou se não tiver rendimentos a mais que venham do seu país de origem para poder complementar, não venha, porque vai passar muita dificuldade. Porque os aluguéis estão caros, volto a repetir, e esse salário vai ser basicamente para isso. E aí, gente, vamos ser sinceros, não há qualidade de vida que se sustente quando você só tem dinheiro para pagar aluguel e comer em casa, quando você não tem dinheiro para passear, quando você não tem dinheiro para comprar um vestuário, quando você não tem dinheiro sequer para comer alguma coisa diferente.
Então, não há segurança, saúde e educação que segure essa qualidade de vida. Então, precisa realmente pensar a respeito disso e ver se está disposto a passar por esse tipo de dificuldade. Outra questão: todos em casa estão alinhados com a ideia de mudar de país? Isso é fundamental, tá, gente? Porque o que acontece? Muitas vezes os filhos não estão gostando muito dessa ideia, ou um dos dois do casal também não tem essa vontade, não tem esse sonho. Sugiro até um acompanhamento psicológico familiar para poder alinhar realmente essa situação e acompanhá-los até a chegada aqui em Portugal, porque senão realmente as coisas vão ficar muito mais difíceis do que vocês estão imaginando quando ainda estão aí no seu país de origem. Vou sair do meu país para ganhar dinheiro em Portugal. Isso é uma coisa, gente, que não existe aqui. Vocês devem, claro, ver outros conteúdos onde pessoas dizem exatamente a mesma coisa. Portugal não é um país para você enriquecer. Os salários aqui são baixos, a grande maioria das pessoas ganham um salário mínimo ou um pouco mais. Em algumas áreas de atividade acabam ganhando até um pouquinho mais do que isso, mas a média geral ela é muito linear. Então, essa ideia de que eu vou para Portugal, vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, vou mandar dinheiro para a família, ou então vou juntar um dinheiro para voltar para o Brasil, esquece. Existem outros países mais adequados para esse tipo de pensamento. Portugal é qualidade de vida. Então tá aí, gente, pequenas coisas que são fundamentais que vocês vejam antes de tomar a decisão final, aquela que bateu o martelo, vamos embora para Portugal. Pensem, reavaliem essa situação, conversem entre vocês, analisem todos esses pontos, porque o que eu estou tentando fazer aqui hoje com vocês? Antecipar o problema, porque de fato eles existem. Eu já trouxe para Portugal mais de 1000 famílias, isso diretamente, tá, gente? Fazendo o processo de visto, acompanhando aí cada caso. Fora as milhares de pessoas que assistem o meu conteúdo e que acabam vindo e depois vêm conversar comigo. Mas pelo menos aí essas 1000 de 2018 para cá eu acompanhei aí bem de perto e eu vejo todas as dificuldades quando não se atentam a esses pontos que eu acabei de falar aqui. Espero poder ter ajudado vocês hoje com esse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada por ter me acompanhado até aqui.